brincadeiras à parte, eu estou super aqui também honrada de chamar o nosso próximo palestrante, que é o Conrado Schillohauer, que ele vai falar sobre novos papéis da liderança. E o Conrado, ele não somente é fundador da Nove, mas também ele é autor do best-seller Lifelong Learners, O Poder do Aprendizado Contínuo. Eu já li, se você não leu ainda, fica aqui a dica também do livro para você comprar e ler. Então vamos chamar o Conrado para conversar aqui com a gente. Ai, gente, obrigado demais, obrigado, Debbie. Sabe quando a gente estava organizando aqui, a gente ficou muito na dúvida, porque eu queria muito falar sobre liderança, eu acho que a gente tem que repensar a lógica da liderança, mas essa coisa de, putz, esses chapéus todos, a gente ficou na dúvida se eu entrava ou não entrava, mas eu sinto esse chamado, essa vontade muito grande de compartilhar um pouco com vocês esses novos olhares, né? Antes de eu começar, vocês viram, é uma sessão de novos papéis. A gente tem o novo papel da liderança e o novo papel dos líderes. Então, antes, como ela está junto comigo, ela está co-hosting essa sessão comigo, eu queria chamar e agradecer muito a Lavínia. A Lavínia, ela é a cofundadora e arquiteta de aprendizagens da Offbeat. A Lavínia pode abrir, you can open the cam should you want. Ela quer realmente reinventar esse novo olhar de RH. Eu vou falar e logo na sequência ela faz a sessão dela e aí vai ter uma sessão de Q&A que a Debbie vai puxar para nós dois juntos. Então, eu queria agradecer. Bem-vinda, Lavínia. Daqui a pouco a gente... Thank you so much for having me. Daqui a pouco a gente passa para você o microfone e você faz sua apresentação sobre o novo papel. Muito bom. Podemos ir. Gente, o nome dessa minha fala agora é Ninguém Desenvolve Ninguém. E vocês vão ver por que eu falo isso. A gente precisa, antes de tudo, a gente fala tanto de cultura de aprendizagem, e muitas vezes a gente erra esse processo e fala de cultura para aprendizagem. Vou pedir para soltar o reloginho aqui. A gente fala de cultura para aprendizagem, né? Porque eu falei, eu quero tanto ter uma cultura de aprendizagem aqui. Deixa eu te contar, você já tem uma cultura de aprendizagem. Você já tem. Essa cultura de aprendizagem, ela é, basicamente, esse é o nosso olhar. Pode mudar o slide aí, por favor, acho que não está indo aqui. Basicamente, a cultura de aprendizagem, ela é o que já acontece em relação ao aprendizado dentro da sua empresa. Da maneira como a gente interage com as práticas de educação e com as práticas de aprendizagem na empresa, isso acontece por meio de iniciativas, por meio de rituais, por meio de trocas. A gente chama na Nove de vetores. A gente recebe vetores o tempo todo sobre o que é aprender e o que não aprender. Então, a definição de aprendizagem tem que ser, de cultura de aprendizagem, para a gente é essa. É a maneira como a gente se comporta dentro de uma comunidade, em relação às práticas de educação e de aprendizagem, a partir dos estímulos recebidos, trocados e compartilhados com todo mundo. Essa é a nossa definição. É a partir daí que a gente funciona. Agora, em 3 minutos, a gente tem até um e-book, podemos colocar no chat o e-book, mas em 3 minutos, como é que a gente impacta a cultura de aprendizagem? Do que ela se forma? Esse é o nosso olhar, o nosso método, e eu tenho bastante orgulho dessa consolidação, porque eu acho que ela ajuda muito o nosso processo de compreensão do que é a cultura de aprendizagem. Ela se dá a partir de 9 vetores que impactam a maneira como a gente entende o aprendizado dentro da empresa. Esses que estão na direita, os cinza, são vetores que estão fora da área de RH. São 4 vetores. A gente tem 2 vetores que estão fora da área de RH, mas estão dentro da empresa, que é estratégia de negócio, o de cima, e cultura organizacional. A maneira como a empresa ela vai crescer, ela vai para um país, ela vai mudar de tecnologia, ela vai ser comprada, ela vai ser adquirida, obviamente, impacta a percepção de aprendizado. E embaixo, a cultura de aprendizagem. A cultura organizacional, perdão. Porque a cultura de aprendizagem nada mais é do que um substrato da cultura organizacional. Então, os valores, a forma como a gente pensa, cultura organizacional, impacta. E tem outros 2. Esses são externos à empresa ainda, que é o Zeitgeist, o espírito do tempo, que é a maneira como a sociedade se comporta.
Então, não é à toa que começa a sair um monte de vídeo corporativo com um cara de TikTok. Não é à toa que os temas que a gente escolhe são sempre os mesmos. Mindset digital, design thinking, comunicação não violenta, líder facilitador, líder produtor, líder qualquer coisa. A gente puxa mais ou menos os mesmos temas, porque a partir daí a gente consegue pensar um pouco o que acontece na sociedade. Então, a cultura de aprendizagem, basicamente, ela se dá externamente a nosso canal de influência por essas 4 coisas. Então, maneira como a gente pensa em aprendizado. Agora, essas azuisinhas são as mais importantes, porque é a partir dela que a gente tem o espaço de intervenção, os espaços de intervenção, para a gente realmente mudar a nossa cultura. A primeira dela é a narrativa de aprendizagem, é a gente dizer o que é aprender. Quando a gente pergunta para as pessoas, como é que é aprender aqui na sua empresa? Vai ter uma resposta. Essa resposta é a narrativa. O que a gente tem que fazer é criar espaço para as pessoas, efetivamente, perceberem, entenderem o que é aprendizado. E muitas vezes aprender aqui é treinamento. 80% das pessoas elas falam assim, o que é aprender aqui? A pessoa responde, treinamento. Daí a gente faz uma pergunta, você aprende no dia a dia aqui? Muito. Então a pessoa nem vincula na narrativa dela, muitas vezes, a prática informal com a prática formal. Então, esse é um espaço onde a gente tem que criar essa história. Quando a gente fala do manifesto, eu vi que a Thaís da Algar está aí, contei o caso da Algar ontem, o manifesto que a gente criou é um pouco disso, para falar o que é aprendizado aqui. E daí a gente tem outros 4 espaços de intervenção. Onde a gente, o que é um espaço de intervenção? A gente cria iniciativa estruturada para poder colocar nossa força, nosso esforço, nosso investimento e influenciar essa cultura. Vou começar com os 2 do meio. O Workplace Learning é o aprendizado que acontece no dia a dia. Criar rituais práticas. No fundo, a Kombuka agora que a gente viu é uma coisa simples, que a gente conhece, mas feita dessa maneira, com espaço para cada um falar, cada um receber, vira uma prática de aprendizado, eu vou falar ela daqui a pouco. O papel da liderança, que é meu tema, eu vou entrar pouco, mas ele é fundamental. O estímulo à autonomia do aprendizado. A gente fala tanto, né, gente? Eu escuto tanto, vocês devem ter isso também, que, não, é fundamental a pessoa ser responsável pelo seu processo de aprendizado. Mas se a pessoa não tem acesso a um site que não é o que você ofereceu, muitas vezes a gente fala que a gente quer protagonismo para as pessoas consumirem o que a gente escolheu para eles. Isso não é protagonismo. Isso é obedecer às regras. Isso foge do control to culture. E educação corporativa. A gente precisa mudar a nossa maneira de se estruturar. Mais uma vez, eu falei isso ontem, eu falo sempre. A estrutura de T&D ela é feita de maneira que a gente sempre resolve os problemas fazendo um curso presencial ou online. Desenvolvimento não se dá dessa forma. E aí, tem alguns fatos. O primeiro fato e a gente fala pouco disso, eu falo pouco disso e quero cada vez falar mais. Todas as pesquisas mostram que empresas que são mais maduras, elas têm melhores resultados financeiros, têm mais inovação e têm mais engajamento, menos turnover. Então, a gente sempre fala que é importante, quando você vai fazer um programa de cultura de aprendizagem, você criar um business case, criar um olhar de negócio. Porque você não vai fazer cultura de aprendizagem, porque é tão legal, porque está na moda, porque as pessoas estão falando. A gente vai matar a cultura de aprendizagem se essa for a abordagem. A abordagem o acesso a capital é menos relevante do que o acesso a um processo de aprendizagem estruturado. A abordagem inovação só acontece num ambiente que estimula o aprendizado. A questão e eu vi essa semana que The Great Resignation, a grande resignação, a grande demissão, ela começa a acontecer no Brasil, das pessoas mais qualificadas, e falam assim, putz, eu não quero. A gente estava aqui, a gente está na Faria Lima aqui. Somos quase Faria Limers. A gente estava na Faria Lima aqui e eu cruzei com um colega meu, que é advogado num grande escritório, e ele falando da dificuldade de vir trabalhar 3 vezes por semana, de engajamento. A cultura de aprendizagem aprende isso. Então, essa é a base, gente. A gente está falando de business. O fato 1 mais uma vez, eu não estou baseado na minha opinião, só a minha percepção, mas estou baseado em pesquisa. A principal alavanca para a cultura de aprendizagem acontecer é a liderança. Não vou nem gastar muito tempo nisso, a gente sabe disso. A empresa trabalha para o líder, para a líder, e não trabalha só para a empresa. O segundo fato esse aqui é o último dado, está vendo 55% ali? Mais da metade dos recursos de T&D vão para programas de liderança. Metade da grana que a gente gasta com liderança. Isso é um fato no mundo inteiro. E tem um terceiro fato que a gente está repetindo a mesma cartilha há algumas décadas, gente.
A base, corta um pouquinho em mim aqui, deixa eu conversar com eles. A base, gente, os programas de treinamento, elas foram criadas há 40 anos. Quando a GE começou a primeira unidade corporativa, o pipeline de liderança, eu ajudei a traduzir a primeira versão, acho uma prática, um olhar interessante ainda, mas será que não tem algo novo? Será que a gente não vai tratar, eu não lembro o nome dela, era a Marina aqui, ela como líder? Tem esse artigo que eu adoro, que eu escrevi, tenho o maior orgulho dele, que o nome é O Mundo Não Precisa de Mais Workshop de Feedback. Vamos desistir de workshop de feedback? Não deu certo, gente. Vocês fizeram 7, a pessoa não está dando feedback, e eu vou falar semana que vem, terça-feira, com empresa, para falar que eu tenho um problema, os líderes não estão dando feedback, a gente precisa verificar isso. Então, a gente está fazendo a mesma coisa e não está tendo o resultado que a gente quer. E sabe por que isso acontece? Porque a gente precisa parar de falar para líder desenvolver pessoa. A gente não quer protagonismo, então a gente tinha professora na escola, depois tinha a universidade, alguém mandando, aí você fez MBA, alguém escolheu o que você vai aprender, aí o RH fala, são essas 5 competências que você precisa aprender, e aí meu PDI, o líder vai dizer o que eu preciso aprender ainda. Não, temos espaço de conversa, mas uma pessoa vai definir, ninguém desenvolve ninguém. Nem com criança e muito menos como adulto. Então a gente tem que parar de falar para os nossos líderes, nossa líder, você tem que desenvolver pessoas. Não, você precisa criar espaço para cada um se desenvolver. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um novo repertório para a liderança. De novo, eu não sou contra feedback. Eu sou contra a gente tentar achar que o feedback é a ferramenta para todos os males, é o grande remédio. O que adianta uma cultura de feedback sem uma cultura de aprendizado? O que é que eu faço com o feedback que eu recebi? Você deveria ser mais assim. Se eu não tenho espaço para experimentar, eu vou sentar e esperar o RH trazer um curso para mim, da coisa específica? E se eu, por acaso, quero mudar de carreira, não tomo a vontade de falar com o meu líder, eu vou fazer um PDI, colocar no sistema as 3 coisas, só porque o meu líder quer, porque eu não consigo falar para ele? A gente precisa dar um novo repertório para a liderança. A gente precisa ter um novo olhar da maneira como os líderes atuam. O primeiro conteúdo desse repertório é entender o que é aprendizado, ressignificar o aprendizado. Essa minha frase eterna, quem já me viu falar, acho que não tem nenhuma palestra na minha vida que eu não falo dela, que é a minha definição de aprendizado. O aprendizado é colocar o conhecimento para fora. Aprendizado é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada. A gente aprende quando a gente aplica. Então, uma máxima que a gente tem na Nove é: o aprendizado só acontece quando o RH não está olhando. Vou repetir. O aprendizado só acontece quando a gente não está olhando. Porque durante a intervenção de aprendizagem, seja ela formal, seja ela informal, durante essa intervenção, eu estou entendendo, eu estou anotando. É na hora que eu volto para o meu dia a dia que eu vou aplicar. Então, se eu viro para o líder e falo, gente, aprendizado, o que eu estou fazendo aqui, você está me emprestando o seu time? O líder, infelizmente, vê assim. Mas não é para ensinar, não. É para criar o contexto para a pessoa poder aplicar. Então, para os nossos líderes, para nossas líderes, a gente tem que dizer que aprendizado é igual a solução de problemas. A gente tem que dizer que aprendizado é igual a fazer diferente, é igual a evoluir, é igual a inovar. Não dá para ter inovação, não dá para ter solução de problemas sem aprendizado. Então, o ideal é inverter esse fluxo. Não é que o líder está lá esperando o RH mandar um e-mail para fazer um curso de técnicas de apresentação. É meu drama atual, é técnicas de apresentação. Quantas pessoas da sua empresa efetivamente fizeram uma apresentação nas 6 semanas seguintes ao teu curso de oratória, técnica de apresentação, o nome que você quiser? Agora, imagine inverter esse processo. Se a gente ressignifica o aprendizado, o líder vai levantar a mão e falar assim, eu tenho um problema de negócio, acho que o aprendizado vai me ajudar a resolver. Esse é o olhar que a gente precisa ter. A segunda questão é, a gente precisa ensinar o líder, a líder, o gestor, a gestora, de que eles têm que serem aprendizes contínuos. Todos os bons líderes que existem são lifelong learners. Eu tenho uma newsletter, não vou botar o QR Code dela, eu tenho um maior orgulho dela. Eu tenho uma newsletter chamada Lifelong Learners, que é o nome do livro, né? E no artigo passado, no número 4, eu falei o caso de um cara que é impossível falar o nome dele é finlandês, eu não lembro, mas que ele falou assim, preciso aprender inteligência artificial, preciso aprender inteligência artificial. Daí ele parou e falou assim, gente, eu estou esperando alguém me ensinar. Como CEO, eu estou tão habituado a alguém fazer um report, alguém trazer, que e ele tem uma base de tecnologia, e ele foi para uma plataforma, não lembro qual que é, uma dessas abertas, e começou a fazer curso. E esse exemplo foi fundamental.
E exemplo, além de se perceber, se mostrar um lifelong learning, é a maneira como você investe tempo. Você para falar de aprendizado. Tem um caso clássico também da WD-40, que eles fazem o Learning Moment, que é 2 horas por mês, uma vez por mês, o grupo se reúne para falar dos erros e do que eles aprenderam com os erros. Você está botando grana nisso? Mais uma vez, é importante a gente celebrar e perceber isso. Treinamento deixou de ser a primeira coisa que a gente corta na crise para ser uma das primeiras coisas que a gente olha como pode nos ajudar a sair da crise. E colocar rituais de dia a dia de aprendizado. A gente falou antes do Learning Sprint, queria contar um pouquinho aqui. Porque eu tenho um baita orgulho, uma ferramenta que eu desenvolvi junto com o Alex Bretas, o Davi da Nove, quem conduz esse braço nosso, mas ele... Gente, eu fiz muita coisa na minha vida, faz 30 anos que eu trabalho com educação. O que eu vi que dá mais impacto de verdade é isso daqui. É uma jornada de aprendizado autodirigido. A gente não pode ensinar alguém a aprender. Se eu for ensinar alguém a aprender, eu estou errado na base, porque eu vou ensinar, eu estou perdendo a oportunidade da pessoa ir buscar esse processo por si só. Então, o que o Learning Sprint faz, ao longo de 6 encontros, de 1h15, o Learning Sprint ele cria o contexto. O Alex falou muito isso, né, de criar o design da experiência. Ele cria o contexto para que a gente possa vivenciar uma jornada de aprendizagem. Primeiro encontro é o E1 ali. A gente fala da pessoa descobrir o objetivo de aprendizagem. É o ponto mais importante. É o ponto mais importante. Digo isso para vocês mesmos, como aprendizes. A gente entender o que aprender, ele é fundamental. Porque a gente erra, a gente escolhe tema, ninguém aprende tema. Você não quer aprender Power BI. As empresas amam Power BI, Deb. Eu não sei, a Deb está aqui, ela é a minha plateia, a única que eu estou vendo. As pessoas amam. Vocês não precisam de Power BI, vocês precisam de Power BI, mas vocês não querem aprender Power BI, vocês querem tomar decisão melhor, vocês querem ser mais produtivos no uso do dado, vocês querem X. Mas quando você escolhe uma coisa, você tem uma intenção. É essa intenção que é importante. E nesse primeiro dia, quando a gente está com os líderes, com as líderes, essa percepção é muito legal, porque a pessoa para falar. Se aprendizado é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada, qual performance eu quero melhorar? Essa é a discussão, esse é o contexto. Isso se encaixa perfeitamente numa lógica de um PDI muito mais profundo. No segundo, a gente fala assim, bom, você vai aprender, como é que você vai aprender? A nossa lógica de aprendizado é aprender com conteúdo. A escola toda ensinou a gente, não vou nem falar. E a gente usa aqui o nosso CEP mais R, conteúdo, experiência, pessoas e redes. A pessoa começa a ver que tem um mundo. A assinatura da Nove é a Life-Wide Learning Company, porque a gente acredita muito nesse olhar Life-Wide. A pessoa fala assim, nossa, se durante essas 6 semanas eu marcar uma conversa por semana, só isso, e ler 3 artigos, eu falo, nossa. E daí começam os sprints. A cada 15 dias, esse grupo se reúne para discutir o que é que fez e o que é que vai fazer e o que aprendeu sobre esse processo. É muito poderoso. É muito poderoso. Porque se você não fez nada, você fala assim, caramba. E você começa a criar o hábito de aprendizagem. E aí você tem uma evidência, uma celebração. Eu estou contando em detalhes, gente, óbvio, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês liguem para a gente, não vou negar, mas porque eu acho que essa lógica pode ser aplicada. Esse olhar específico pode ser aplicado. A gente fez um monte dessas empresas, o impacto é muito bacana. A gente precisa dar ferramentas para a autodireção. A gente não pode virar e falar assim, você não é protagonista, você não estimula o protagonismo do seu colaborador se a pessoa não sabe fazer isso. E a gente não sabe fazer isso porque a gente foi ensinado a ser ensinado desde sempre. Alguém responde as grandes perguntas de aprendizado para a gente desde sempre. A gente vai fazer uma coisa até, gente, que a gente vai montar um grupo entre os participantes desse festival de Learning Sprint. Vai ser um grupo que vai ganhar uma mentoria com a gente, vai ter um link aí no chat. Quem quiser, eu acho que é muito bacana. Enfim, é uma oportunidade mesmo. Acho que para a gente, não vou negar, gente, a gente quer divulgar essa ferramenta, mas para a gente e para vocês de fazer essa coisa. Terceiro ponto é, vou desenvolver minha liderança. A gente foca muito nos temas de gestão de pessoas, e como eu falei, eu acho que a gente está apontando para o lugar errado. Tem novos caminhos, tem coisas novas, tem uma série de facilitadores aqui no grupo que eu estou vendo que tem esse caminho, mas tem algumas competências novas que a gente precisa trazer, que não estão vinculadas aos tech skills, mas estão vinculadas aos power skills mesmo, aos human skills. Isso acontece porque a gente está vivendo uma crise de confiança. A pandemia trouxe uma crise de confiança. O John Hay, eu amo esse cara, acho que toda meu post eu falo dele.
ele tem um link, a gente podia botar no site depois aí, gente, é o post de Trust and Learning, do John Hagel, tá no blog dele. E ele fala que a gente está enfrentando agora a erosão da confiança, e isso mina a capacidade de aprender. Então, a gente precisa ter competências que ajudam nesse processo de criar um espaço de aprendizagem real. Tem duas que, para a gente, é fundamental. A primeira é a mentalidade de crescimento. Dá para ensinar isso, gente. Mentalidade de crescimento, vocês sabem, é quando as pessoas acreditam que suas habilidades mais básicas podem ser desenvolvidas por meio da dedicação e trabalho árduo. Ou seja, a pessoa não é, a pessoa sempre está. Essa visão faz com que a gente se apaixone por aprendizado, faz com que a gente consiga de verdade entender que essa pessoa não tem ainda a capacidade que eu tenho, mas eu acredito que se ela ralar, ela vai ter. A gente não carimba como talento ou não talento. Então, ensinar mentalidade de crescimento, identificar a própria mentalidade de crescimento do outro é fundamental. A segunda questão é segurança psicológica. Quando a gente fez o lançamento da cultura de aprendizagem da Ambev, a gente teve umas ações em paralelos, que eram lifelong learning, o self-directed learning, aprendizado ao dirigido, e segurança psicológica, com experiências, com conteúdos, com práticas. Um espaço com segurança psicológica onde as pessoas sentem que elas podem falar a verdade. Elas podem se expressar. Elas não têm medo de tomar porrada. É isso que a gente tem que ensinar para o líder, não é fazer feedback sanduíche. Você faz uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa. A quarta e penúltima coisa é a gente precisa hackear o processo formal do nosso ciclo de desenvolvimento. A gente, a liderança. Vamos usar as formações e treinamentos, de novo, são fundamentais. Eu acho que mais de 50%, 60% da grana e do tempo ainda vai para esse lugar e acho que tem que ir, não só para a liderança, para todo mundo. A gente precisa gastar 40%, 50% em outras coisas, aprendizado informal, cultura. Nossa estrutura precisa estar dedicada para isso. Mas como é que a gente hackeia formações e treinamentos? É invertendo o processo, montando junto com as pessoas. Eu vou falar daqui a pouco, que é meu quinto ponto. Fazendo uma transferência que tem a ver com o negócio mesmo. PDI e feedback são momentos únicos. Eu tenho um artigo que eu escrevi com o Alex, que o título é PDI, uma boa ideia mal realizada. Óbvio que você parar para pensar no seu aprendizado é bom, mas da maneira como a gente faz, de maneira obrigatória, compulsória, mandando e-mail, se você não colocar no sistema até amanhã, sei lá, a gente vai quebrar teu braço, sei lá. Então, utiliza feedback. Vamos chamar de feedback, mas ensinar a conversa. Avaliação de desempenho, a mesma lógica, enfim, acho que vocês entenderam. Vamos pegar esse processo formal e só botar uma outra lente. A quinta coisa é o Workplace Learning existe, gente. A coisa mais simples que vocês podem fazer hoje é oferece tempo para as pessoas aprenderem. Tempo dedicado. A iFood tem 2h30 na quarta, se não me engano. Ambev tem, sexta tem reunião. Várias empresas estão experimentando. É fixo ou não é fixo? Teve uma história da Natura, se eu não me engano, durante a pandemia, que o CEO bloqueou o almoço, marcou uma reunião com todo mundo e falou assim, gente, é só para vocês pensarem. Pensa como você vai lidar com essa que é a principal característica, que é você, no seu ambiente de trabalho, ter um tempo dedicado para aprender. Como é que a gente vai utilizar a lógica do pensamento ágil nos projetos, reuniões de retrospectiva, daily meeting? Nas empresas que a gente faz a avaliação de cultura, sempre as áreas ágeis têm uma cultura de aprendizado diferente do resto da empresa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria o contexto de aprendizagem nos projetos? Como é que a gente insere os rituais de gestão específicos? Vou dar uns exemplos aqui. O Learning Sprint, obviamente, mas check-out de aprendizado. Acabou a reunião. Alguém aprendeu alguma coisa aqui que gostaria de... 15 por 15. A cada 15 dias, você tem 15 minutos para falar de aprendizado. Benchmark coletivo. Gente, vamos cada um dar uma olhada nesse tema. Pode procurar tema, case, retrospectiva dos projetos, tempo para aprender, pedidos de ofertas, que é uma maneira aberta. É um pouco desse modelo que a gente viu de Kumbuka. Mentorias cruzadas, nem reversa, nem cruzada, assim. Quem sabe e quem precisa. Basicamente, os líderes pensam, eles não estão lá sentados e a gente, no nosso escritóriozinho de RH, pensando em que treinamento que a gente vai fazer, bota todo mundo na sala, CEO faz a abertura e tcharam, está aqui nossa academia de liderança. Coloca eles para pensar junto. E não são todos, mas vocês sabem quem são os 5, 8, as 10 pessoas que podem ajudar nesse processo. Então, gente, para terminar essa provocação do novo papel da liderança, e a gente viu o novo papel do RH, o olhar da Lavínia, o papel do líder não é desenvolver pessoas, é criar espaço para as pessoas se desenvolverem.
Eu escutei de uma executiva da Renner a seguinte frase: Conrado, eu entendi agora. Ela tinha se desenvolvido como aprendiz autodirigida, ela participou de um Learning Sprint. Ela falou assim, se eu investir 2 horas por semana no meu aprendizado, eu estou honrando o meu salário. Eu adorei essa frase, eu estou honrando o meu salário. Porque se aprender é colocar o conhecimento para fora e melhorar, a cada semana eu melhoro um pouquinho. E pelo mesmo salário. Olha que loucura, olha que ganho para a empresa investir tempo em aprendizado. Essa mudança de percepção do aprendizado que é fundamental. Os líderes precisam dar liberdade, os líderes precisam dar exemplo e precisam criar um contexto para o aprendizado. O contexto tanto da área quanto o contexto da pessoa, do momento de vida de cada um. Enfim, gente, aqui é a minha newsletter, a gente pode jogar aí depois a newsletter, eu adoro ela. Essa é a minha provocação. Os consultores e as empresas que estão aqui, metade do tempo de vocês, alguns consultores 100%, estão dedicados à liderança. A gente precisa ter um outro olhar.